Olá, aqui Pastor Odivan. Vamos meditar hoje em Gênesis capítulo 37. Vou ler apenas versículos 3 e 4 para a nossa meditação. Diz assim: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Jacó vivia em Canaã. Ele tinha 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. José, aos 17 anos, apacentava o rebanho com os filhos de Bila e de Zilpa, concubina de seu pai. Bila era escrava de Raquel, dada a Jacó, para que Raquel pudesse ter filhos de Jacó através dela. A escrava pertencia a Raquel, e os filhos que nascessem da escrava também seriam de Raquel. Então, essa era a ideia, né? Ruben praticou incesto com Bila. Jacó soube disso e não o repreendeu. Deixou claro que o filho vale mais do que a escrava, do que a concubina, né? O escravo é tido como esposa. Porém, na sua bênção aos filhos, no capítulo 49, né, ele condena o ato louco do filho, mas aí o estrago já tinha sido feito, já era tarde demais, né? Não poderia haver nenhuma reparação mais. Zilpa também, né? Era escrava de Lia, né? E Lia a deu para Jacó, também com a mesma intenção, para ter mais filhos, já que Lia já tinha filhos com Jacó, mas ela queria ter mais filhos porque achava que assim ela conquistaria o seu marido, ganharia o amor de seu marido. José levava más notícias de seus irmãos a seu pai, mas esse foi um motivo pelo qual eles o odiavam. Mas o fato a pergunta aqui é o seguinte: eles tinham boas notícias? Essa é a questão, né? E também, Jacó era o líder, era o pai, o sistema era patriarcal, e o pai era ali o juiz, além de pai, ele era o líder. Se inquirido pelo pai, qualquer filho deveria dizer a verdade, né? Então José estava cumprindo o papel dele, que o pai lhe ordenou que levassem as notícias de como iam seus filhos lá no campo, cuidando do rebanho. Se tomar, por exemplo, Levíticos capítulo 5, né, versículo 1, por exemplo, que diz isso: inquirido sobre a verdade, você deve dizer a verdade, é claro, isso deve valer em todo lugar e em todas as épocas, inclusive hoje. Além dessa preferência de Jacó e do fato de José levar más notícias, entregar os seus irmãos, por assim dizer, ainda mais agravante eram os sonhos de José, né? Ele tinha sonhos que dizia que ele reinaria sobre sua família, inclusive sobre seu pai, sobre sua mãe, né? Os sonhos de José o colocava numa posição privilegiada dentre todos da sua família. Então isso despertou o ódio de seus irmãos. Eles ficaram magoados e com certeza aí também procuravam matá-lo, né? Procurava evitá-lo de qualquer forma. Por isso eles não podiam mais falar com ele pacificamente, não podiam lidar com José pacificamente, já que os sonhos dele o colocavam numa posição privilegiada, já que seu pai tinha privilégio, privilegiava também, preferia, né? Também
por causa dos sonhos, né, por causa do fato dele levar mensagens, entregar os seus irmãos para o seu pai. Isso tudo foi motivo de despertar os ódios deles. Então, o filho amado de Jacó passou a ser o filho odiado de seus irmãos. É assim que é a vida. Mas os sonhos de José tinham uma mensagem de Deus, né? A mensagem de Deus através de sonhos era exatamente como José contava. Ele iria mesmo reinar sobre a sua família, só que isso seria bem difícil de aceitar, né? Como que um rapaz de 17 anos vai reinar sobre os idosos, os seus pais e os seus irmãos mais velhos, inclusive sobre o primogênito, a quem recairia a bênção da primogenitura, que dava a liderança sobre toda a sua família e sobre a gerência de todos os bens de Jacó. Como que um filho mais novo vai fazer isso, né? Isso realmente mexeu com a cabeça deles. Mas não sabiam eles que Deus realmente estava fazendo aquilo. Deus estava dando sonhos ao rapaz e, de fato, ele viria reinar como veio. Nós sabemos a história de José, né? E tudo isso foi para preservar-lhes a vida, para mantê-los vivos diante de uma grande fome que viria no mundo e que devastaria muitas nações. José foi usado para preservar a sua família e muitas outras famílias da terra, né? Mesmo que não eram israelitas. E o fio de esperança, né? Manter a família de Abraão, a quem Deus tinha feito promessas, dela viria o Messias, o Cristo. Então, manter essa família viva até Deus cumprir a promessa. E aí esse é o fio da história, né? O fio de esperança dentro da história, a esperança de salvação. Então, os sonhos de José queriam dizer o seguinte, que ele era instrumento de Deus, escolhido de Deus, para manter essa esperança e cumprir essa promessa dentro da família de Abraão. E Deus aí estava esperando, né? Conduzindo a história, né? E o povo de Israel seria conduzido ao Egito, né? Onde ficariam lá 400 anos, esperando até que completasse a medida da iniquidade dos amorreus, né? Isso Deus disse para Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 13 a 16, né? Até que completasse a medida da iniquidade dos cananeus, e aí então viria o juízo sobre eles. E quem executaria o juízo? É isso mesmo, Israel, né? O povo de Israel. Esse povo que agora era escravo no Egito, né? Então Jacó fez uma túnica de várias cores, né? Era uma túnica com ornamentos, ostentosa e provocante, né? Que parecia dizer que realmente Jacó tinha intenção de colocar José como líder da família após a sua morte ou mesmo ainda durante a sua vida. Por ser preferido do papai, a rejeição de seus irmãos, e seus sonhos foram vistos como vaidade e prepotência, e talvez até fossem contados com uma certa prepotência mesmo, já que se tratava de um rapaz de 17 anos, né? Quer dizer, um rapaz não tinha condição, estrutura emocional para lidar com essas questões ainda. Podia lidar simploriamente ou até com certa arrogância. Então, por causa dessa rejeição a José, os sonhos de José não foram aceitos pelos seus irmãos e nem mesmo seu pai, né? Nem seu pai podia aceitar aquilo como realidade, mas ele guardava no coração, Jacó, né? Guardava no coração, porque ele pensava assim, vai que Deus realmente queira usar esse rapaz, de que Deus tem um plano aí que a gente não entende. Jacó, que já era experiente e sabia
como Deus age, né? Ele havia sido escolhido, preferido de Deus em relação a seu irmão Esaú, né? Ainda no ventre. Então, puxa, para Deus escolher esse rapaz, então pode ser, né? Pode ser realidade. Deus deve ter realmente algum plano para a vida desse rapaz. Então ele devia pensar assim, e aí ele guardava no seu coração, mas ele mesmo não gostava da ideia dos sonhos de José reinando sobre ele, né, Jacó, e sobre a sua esposa, sua esposa principal, né, e toda a sua família. Ele não podia aceitar isso. Aguardava, porque talvez podia ser que Deus tinha um plano mesmo. Pensando na situação das escravas Bila e Zilpa, certamente se sentiam objetos de Jacó e de suas esposas, né, Lia e Raquel. Como elas eram tratadas? Eram esposas ou eram escravas? Havia diferença entre elas, havia igualdade entre elas fora da cama? Talvez até na cama não houvesse igualdade, né? Eram escravas, eram apenas escravas reprodutoras, né? Então isso, com certeza, gerou nelas também sentimentos de rejeição, de amargura, de distrato, e provavelmente deve ter passado essa amargura, esse distrato, essa rejeição para os seus filhos. E talvez isso explique o relacionamento também de seus filhos, a conduta de seus filhos, condutas bem difíceis também, né? Lembrando de novo que Bila até foi abusada por Rúben, mas seu pai, Jacó, não disse nada, não repreendeu, né? Ficou calado, apenas no último momento de vida praticamente repreendeu o filho, né? Não abençoou o filho como deveria abençoar, mencionou, né, o ato louco dele de desonrar o leito de seu pai. Mulheres idólatras, maltratadas, né, abusadas praticamente, né? E o que se esperaria dessas mulheres? Qual o comportamento delas? Como elas seriam? Como educariam os seus filhos? Com certeza, muita revolta, muita rejeição. Assim também na família, na igreja, em todos os lugares onde a gente se relaciona, que temos relacionamentos, as preferências, os sentimentos que vêm dessas preferências de um em detrimento do outro, o alimento de rancores, né? Isso tudo pode trazer desarmonia, pode causar maior sofrimento ainda, sentimentos que ficam perpetuados, né? Pode causar traumas, isso tudo pode acontecer dentro dos nossos relacionamentos, todos os nossos relacionamentos, né? Seja em qualquer lugar, especialmente em se falando de família, em se falando de igreja. Mas o nosso relacionamento com Deus deve nos levar a ter uma certa tranquilidade para lidar com esses tipos de sentimentos. Em nós e também dos outros, né? Sempre haverá tratamentos injustos dentro de uma comunidade, dentro da sociedade de um modo geral, e até mesmo dentro de uma família. Sempre haverá isso, né? E nós precisamos ter maturidade para lidar com isso. Uma maturidade espiritual que nos faz ver Deus como nosso protetor, nosso guia, e então nos dá aquela força, porque nós somos aceitos pela a pessoa mais importante que existe em todo o universo, que é o próprio Deus. E Deus, para os hebreus principalmente, né, ele participava dos dramas da vida das pessoas, deveriam encarar desta forma, né?
Deus não está alheio aos dramas da nossa existência, Ele é participativo nelas juntamente conosco. Em nenhum aspecto da nossa existência, da nossa vida, Deus está alheio, não, Ele está participando. Inclusive nós, cristãos, devemos considerar bastante isso, porque Jesus veio para ser o Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Ou seja, Ele está mais perto de nós, Ele está mais dentro de nós, da nossa história, e pode nos ajudar a vencer. Precisa que a gente viva uma vida de confiança nele. E a confiança nele nos leva à maturidade, a ter um equilíbrio para lidar com as coisas. A gente não vai querer sair por aí fazendo vingança, não vamos querer sair por aí fazendo, guardando rancores, mágoas, que só podem azedar ainda mais o nosso relacionamento, a nossa vida. E é muito importante a gente entender que Deus está conosco em todos os dramas da nossa existência. Às vezes você é rejeitado por um motivo e nem sabe qual é. Por exemplo, José, né? Ele tinha sonhos que ninguém podia entender, talvez nem ele mesmo entendesse corretamente aquilo. Não saberia, claro, como ele poderia saber o que Deus ia fazer no futuro exatamente, né? E que essa história iria começar com ele sendo exatamente odiado pelos seus irmãos, lançado numa cova, né? Não tinha como imaginar como tudo viria a ocorrer, mas ele mantinha a sua crença em Deus, manteve-se fiel a Deus, e esse é o exemplo para nós. Às vezes somos realmente maltratados, às vezes somos realmente preteridos em relação a outros, mas se a nossa vida está nas mãos de Deus e somos aceitos por Ele, o que nos importa? O importante é sermos aceitos por Deus e tocarmos a nossa vida em honestidade com Ele, né? E Ele vai cuidar de nós, Ele vai abrir porta, vai nos conduzir a lugares grandiosos dentro da vontade dEle, no tempo dEle, e nós seremos, então, abençoados com toda certeza. Então, Deus está conosco e Ele não abre mão de nós, Ele não some quando as coisas ficam ruins, não se ausenta, né? Quando as coisas estão mal, não, de jeito nenhum. Ele continua conosco e nós precisamos clamar a Ele, viver honestamente diante dEle, e no tempo certo Ele vai nos abençoar. Devemos manter a adoração, mesmo quando tudo vai mal, a obediência, mesmo quando tudo vai mal. Devemos manter a obediência a Deus, né? Deus nunca perde a dignidade, assim como também nunca perde as batalhas. Ele sabe exatamente como nos ajudar, como nos abençoar, como fazer a nossa vida prosperar. Basta que a gente mantenha a nossa fé em Deus, a nossa dignidade diante dEle. Ele sempre é digno de nossa adoração. Vamos adorá-lo com todo o nosso coração. E certamente Ele fará o melhor na nossa história. E Deus nos abençoe.